Vir, por favor. Rafael Lucena, jornalista, tudo bem? Vai sentar aqui. E Eric Andrade, tatuador, que gosta de fazer os outros sofrer, né? Gente, até aconteceu um caso recentemente de um rapaz que passou em um concurso público, não foi, Carlos? E aí Isso. Ele foi meio que proibido de assumir o posto por conta das tatuagens. Conta um pouquinho desse caso pra gente. Esse caso foi agora em 2015, né? Inclusive gerou uma repercussão geral no STF, né? Que é o quê? É uma análise de um caso, estudo de um caso e decisão que vai repercutir em casos semelhantes em todo o Brasil. Foi um rapaz que passou no concurso para soldado do Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo. E o edital do concurso, ele trazia restrições para alguns tipos de tatuagem, tá? Não era para todo tipo de tatuagem, era para alguns tipos de tatuagem. Quais eram esses tipos? Tatuagens que estivessem à vista durante o serviço, fora da farda, Sim. que fossem de grande tamanho, por exemplo, do tamanho de um membro todo, de um braço todo, de uma perna toda, né, do tórax todo, né, e trazer algumas restrições. E nessa discussão no STF foi bastante interessante, foi bastante aprofundado, que o relator foi o ministro Luiz Fux, fez um voto bem vasto, detalhando bem o caso, e ali ele disse que, na opinião dele, o voto dele seria no sentido de que o ingresso no serviço público só seria restringido para pessoas que passaram no concurso se essa tatuagem fosse extremamente ofensiva à dignidade humana, ao exercício daquela função que ele vai exercer, excitação à violência ou obscenidade. Se a tatuagem contivesse qualquer desses conteúdos, ela seria... o agente, né, que passou no concurso para ser agente público, ele seria impedido de assumir o cargo ou função pública. Nesse caso específico, o rapaz que passou para soldado do Corpo de Bombeiros Militar, ele tinha um tribal, né, uma tatuagem tribal na panturrilha, na panturrilha toda. E ali os ministros entenderam que não era algo ofensivo a nenhum desses valores e deram provimento ao mandado de segurança e ele pôde assumir o cargo de bombeiro militar. Muito bem, e a gente quer saber a sua opinião sobre esse assunto, sobre tatuagens. Será que quem tem tatuagem sofre preconceito? Você, quando encontrou uma pessoa tatuada na rua, já olha estranho? A gente quer lhe ouvir. Ligue pra gente, 3266-9239, 3266-9239. Olha, estou aqui também com o Rafael. Ele tem só mais de 50 tatuagens, porque ele já perdeu a conta, não foi isso, Rafael? Foi, já perdi. Faz um tempo. Qual foi a primeira? Eu tinha 23 anos, foi essa daqui. Esse olho de ouros aqui. Cadê? Vamos pegar aqui direitinho. Tinha 23 anos. Eu até comecei a me tatuar meio tarde, assim. Geralmente o pessoal começa a se tatuar na adolescência, né? Já estava com 23 anos. O que foi que te motivou a fazer a primeira tatuagem? A motivação sempre é uma coisa muito... as pessoas costumam dizer que você escreve o seu diário no seu próprio corpo, né? São pensamentos, são coisas que te afetam e você acaba trazendo para o seu corpo. Mas essa primeira tatuagem significa o quê? O olho de Horus é o olho que tudo vê, assim, uma questão de visão transcendental, é um deus egípcio. E aí, com quanto tempo depois da primeira, você fez a próxima? Pois é, eu passei um bom tempo sem fazer tatuagem por questão de dinheiro, né, de financeiro. Mas aí depois, quando eu voltei a fazer, aí, tipo, é um vício. Quando você começa, eu fiz uma grande, que foi esse Drácula aqui, Cadê o Drácula? O Gary Oldman, Drácula. E aí depois foi muitas, assim, já teve mês que eu fiz 2, 3 tatuagens no mesmo mês. E você tem até nos dedos, né? Eu tô Tenho, vendo nos aqui. dedos. E nos dedos é o quê aí? Tem escrito A Verdade Dói e O Amor Cura. Doeu mesmo, né? Dói mesmo. E aí, nas pernas, tem tatuagem tem também? Tem na perna, tem no corpo todo. No corpo inteiro. E você já sofreu preconceito? Olha, não é bem um preconceito, assim, eu sinto ainda um olhar diferenciado de algumas pessoas mais conservadoras, né? Principalmente as pessoas de outras gerações, você sente que ela não aceita muito bem. Às vezes, quando eu entro em algum templo religioso, eu sinto isso, assim, as pessoas têm esse olhar mais diferenciado. Mas, assim, o preconceito mesmo em si, não, até porque eu ando muito na cena alternativa, né? Então as pessoas já viram uma coisa comum, tatuagem não é mais novidade. Mas, por exemplo, entrou em um restaurante, a galera te olha direitinho? Olha, assim, com certeza. Dá aquela olhada dá de baixo olhada pra cima. Diferenciada. Na verdade, isso até eu acho engraçado, assim, principalmente as senhoras de idade, né? Elas olham meio torto, assim. Agora, é interessante a reação das crianças. As crianças adoram, né? Elas adoram Elas tatuagem. chegam, perguntam, pega, fica querendo brincar, assim. Elas
comprar aquele chicletinho, né? Que É, vem as do tatuagens. Eu acho que tudo começa ali, né? No chicletinho. A gente compra o chicletinho e coloca a tatuagem. Aí Pois ficaram é. do pai, é desse jeito, né? Que começa. Começa assim. Agora, o Eric, ele é tatuador. Ele gosta de fazer tatuagem nos outros. Mas ele também tem mais ou menos umas 30 tatuagens pelo corpo, né? Você tem ideia... Como foi que começou, assim, a sua primeira tatuagem? Bom, eu tinha 16 anos quando a gente começa muito influenciado pela essas músicas que a gente ouve, inspirado nos ídolos da juventude. Eu queria me tatuar e tinha um amigo que tatuava, então fiz a primeira e daí cresceu Qual foi a paixão. primeira? A primeira é escondida e eu As até nem costas. comento que é um peixe nas costas, mas é um caso a guardar só pra mim. E aí essa paixão, esse vício se tornou tão grande que você resolveu ser tatuador. Isso, eu tinha muito interesse pelo desenho e trabalhava com outros ramos, quando de repente eu decidi, vou fazer o que eu gosto e o que eu acredito que vai ser, vamos desenvolver melhor. E aí eu comecei a tatuar os outros. E você tem ideia já de quantos clientes atendeu? Olha, eu fiz uma média, agora com o meu aniversário de 10 anos de tatuador, eu acredito que passou de 4 mil. Foi mesmo? Isso, fazendo uns cálculos bem Qual é legais. o tipo de... Tem um perfil assim que mais aparece de cliente? São mais adolescentes? São mais mulheres ou homens? Sim. O mercado mudou muito. E hoje em dia, o tipo de clientela que mais me dá prazer em receber são aqueles pais que levam o filho que acabou de completar 18 anos para dar um presente e a primeira tatuagem. Então, é um tipo de público muito legal. Mas, ultimamente, a gente está recebendo muitos jovens, assim, recém-feitos 18 anos, mas a semana passada eu atendi uma senhora com 80 e tantos anos. Foi mesmo? Então, o leque está aumentando. Tá aumentando. Carla, você tem alguma tatuagem? Davi também? Quero fazer. Davi, Ele tem, o Davi tem. Você Mostrei. quer fazer? Você quer fazer, Carla? Eu tenho muita vontade, eu tenho medo de enjoar. Esse é o... Eu já sei 10 anos, já sei onde eu quero fazer, mas eu tenho medo de enjoar. Eu enjoo Qual muito fácil das seria o coisas. desenho? Qual é o desenho? Era um coração, uma nota musical e um cabide. Amor, música e moda. E aí você quer fazer aqui mesmo, no Aqui braço? mesmo, isso. Topa fazer ao vivo? Rapaz, eu topo. Topa? Então vamos fazer, viu, Eric? Vamos combinar aqui pra você fazer a Vamos tatuagem lá, na Carla. vamos cobrar. Na hora. E Davi tem várias, né? Daqui eu já... Isso aqui é o quê? Sim, um microfone. Ah, um microfone. E aqui no É uma braço? Maori. Só essas duas ou tem outras? Não, tem uma coruja aqui, tem uma frase na costela e essa coroa aqui na mão. A menorzinha é a do dedo, é? Doeu muito. Na verdade não é uma dor, é dá um certo incômodo, mas na dor mesmo eu não senti. Tanto que essa aqui foram, acho que quase 8 horas de sessão e eu fiz tudo num dia só. Tudo num dia só. Ele foi corajoso? Fez tudo em um dia só? Foi Foi? sim. Geralmente tem gente que não é tão sangue frio assim. Não. Os clientes, eles são chorões? Não. Por incrível que pareça, as mulheres são muito fortes. É, eu inclusive. sei, rapaz. Não precisa... Olha, por incrível que pareça, tá vendo preconceito? Nós mulheres somos fortes, rapaz. Não, de jeito nenhum. Mas assim, é super tranquilo. Vamos fazer o seguinte, amanhã vocês topam fazer a tatuagem ao vivo? Eu topo. Eu topo. Topa, não também. vai fugir não, né, Carla? A gente vai ter Não, que vou te não. buscar não, né? Eu vou não. Topa também, Eric, fazer a tatuagem dos dois? Vamos lá. Ao não fuja. vivo, viu? Massa. Amanhã, um grande desafio. Vamos ver se a Carla vai chorar, porque é a primeira tatuagem dela. Eu acho que ela chora um pouquinho. Não sei. Dói muito aqui? Como é que é? Geralmente tem as dói Qual é a mais, área né? mais sensível do corpo? Olha, é muito pessoal, mas geralmente costumam reclamar mais de costela, de pé. Aqui, como é que é? Pulso Porque aqui tem é um osso, rapidinho. né? Assim, não, se bem que não. Não, é muito superficial. É mais em regiões onde tem muita terminações nervosas, né? Minha Então, costela doeu. Uma coisa bem interessante, viu, que a Carla falou aqui, a questão de ser definitivo, né? Porque do mesmo jeito que o Eric aqui falou que tem aumentado o leque de clientes e tudo de tatuagem, também hoje em dia tem muita gente que quer tirar a tatuagem e está com um problema na vida. Porque, ou por vários motivos, ou porque abusou do desenho, né? O Eric mesmo já deve ter sido procurado por algumas isso, pessoas. o leque aumentou também para esse lado. Pra retirar a tatuagem. De colocar tatuagens novas por cima da mais antiga tem por precipitações. tem- Essa Isso, história tem de gente que quer- apagar a A lei, tatuagem. né? É um existe. mercado crescente A lei. também devido a muitas atitudes, né? É. Às vezes a pessoa faz muito nova,
né? Os Faz casos o que eu já ouvi nome do falar, namorado. faz um nome ou um desenho de um rosto e não fica perfeito, ou então acabou aquele namoro que é, né? Ou então realmente a pessoa desistiu de ter tatuagem e ela procura fazer o tratamento a laser para tirar. Ou até mesmo, por exemplo, essa questão que nós falamos do concurso público, né? O edital que rege um concurso é lei para aquele concurso. É claro que, como é um edital, não é uma lei, até a lei pode ser questionada a sua constitucionalidade, mas em um edital. Como é um edital, ele pode ser questionado, mas nós temos que entender que vivemos na sociedade. E na sociedade tem que existir limite e existe limite para tudo. Né? Por exemplo, esse rapaz que conseguiu o mandado de segurança para exercer o cargo de bombeiro militar. Imagine aqui, Eric, o Eric deve conhecer, o amigo aqui também, o caso daquela mulher que quer virar um dragão, né? Que ela tatuou o rosto todo, que ela retirou o nariz, tirou a orelha. Imagine se fosse ela. Ela não conseguiria assumir o concurso público. Não, tem que então, ser tem uma limites ideia para bem tudo. planejada, né? Isso. Então, agora assim, vamos lá, os meninos, se eles sofrerem preconceito, eles podem processar? Claro, claro. Agora, tem que ser provado o dano. Né? Hoje em dia a coisa mais fácil do mundo é produzir prova. Todo celular filma, todo celular grava. Né? Então, se você for constrangido em algum local, porque você, por exemplo, o Eric ou o Rafael chegou em algum local porque tem a tatuagem e sofreu uma discriminação. Agora, o que é a discriminação? A discriminação é a pessoa ser impedida de exercer algum ato da vida civil pela condição de ser tatuado. Por exemplo, proibido de entrar no olhar restaurante. De cabeça de baixo para cima não seria. Olhar, a não ser que seja um negócio assim assintoso realmente, um negócio realmente assim intimidatório, né? Porque ameaça, por exemplo, o crime de ameaça é por palavras, gestos, né? Ou envio de qualquer coisa que possa oferecer ameaça. Então, um olhar pode ser intimidador. Né, intimidatório ou discriminatório, né, você ficar todo o tempo olhando para aquela pessoa de forma a querer intimidar, a querer realmente provocar um constrangimento. Se você tiver como provar isso por testemunhas, por filmagens, você com certeza pode processar, porque a Constituição Federal diz que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então eu não posso proibir uma pessoa de entrar num restaurante, de entrar numa igreja, de entrar no shopping, de entrar onde for, por ela ser tatuada. Não é plausível, não é razoável, nem é proporcional. Então, claramente, vai poder entrar com ação de danos morais. Mas uma coisa que é interessante, quem é tatuado não se incomoda com quem não é tatuado. É interessante isso. Mas o contrário sempre acontece, né? Olha, a Nayara tem tatuagem. Tem. Nayara, mostra aí pra gente. Minha bem aproveita. discretinha aqui atrás, um olho grego. Não sei se está dando para ver. Inclusive, eu fiz aqui na TV Diário, viu? Foi ao vivo, né? No programa Tarde Livre com a Carla Soraya. Um beijo, foi sensacional. Não doeu. Não doeu e a Marie era ao vivo, né? E a Marie... Marie tem. Eu tenho uma imensa. Não dá pra mostrar, não tá? Não dá pra mostrar. Porque é no bumbum? Não, é bem na frente, mas assim, só se eu vestir um biquíni muito pequenininho. Mas na realidade eu fiz pra cobrir uma cicatriz. Eu sou muito vaidosa e eu fiz pra cobrir uma cicatriz. É muito legal também, o desenho é meu. Né? Então foi muito interessante. Eu estava até dizendo assim, na parte que pega o osso, dói mais um pouquinho. Para vocês terem uma ideia, eu passei 6 horas para fazer essa tatuagem, porque eu disse assim, eu vou fazer e vou terminar, não volto. Né? Porque dói. Agora é o seguinte, eu quero fazer uma aqui ainda, que eu quero fazer a cruzinha, que é o símbolo da sabedoria, eu gosto muito. Mas não tenho mais coragem. Eita, por que perdeu a coragem? Porque eu acho que dói. Por isso. Eu queria, inclusive, perguntar a vocês uma coisa, se me permitem. Por favor. Tem alguma coisa que pudesse passar? Porque, assim, tem aquela agulha, né, que fica lá, né, batendo assim, são, acho que 7 agulhas, mais ou menos, na hora de tingir, não é isso? Né, a partir de 7. Olha, a partir de 7. Teria alguma coisa que pudesse passar, que... assim, não doesse tanto, um gel né? anestésico. Um gel anestésico. Tem muitos produtos na farmácia que prometem dar um alívio da dor, não só para tatuagem, como para outros demais procedimentos. Mas a gente tem que entender que é uma pele diferente da mucosa, que não tem uma absorção legal. Então tem uma queda de efetividade, né, do produto. A gente que age por efeito placebo, sabe? Basta você conversar ali, passar uma vaselina qualquer, ele vai achar que ajudou, porque aquele estado é uma tensão tão grande que qualquer coisa que lhe ajudar ali a superar, você nem que você acredite. Assim, agora, Eric, vamos lá. Um cliente chega lá na sua loja e aí pede para fazer uma tatuagem, certo? Sim. Geralmente os clientes, eles já levam a tatuagem, o desenho? Como é que funciona? Claro que nem todo mundo sabe como funciona em todos os estúdios, então vão meio que já preparados, já levam
as suas artes prontas, mas o meu público é muito assim, que pede para criar, entendeu? E também tem aquele público turismo, de passagem, que não tem nada, nem ideia e espera de você sugestões. Mas vamos lá, pede para criar, mas aí você cria no papel primeiro, né? Tanto faz. Às vezes é no papel, às vezes conversando com o cliente dá para esboçar direto na pele alguns temas simples ou até mesmo mais complicados, mas tudo depende da conversa, também tem que permitir e confiar muito no artista. Agora o Rafael falou que fez a primeira e depois sentiu vontade de fazer, mas não estava com grana para fazer. É caro fazer tatuagem? Quanto é que custa? É um pouco caro, assim. Na verdade, essa do Drácula eu ganhei na época porque ia ter uma exposição de tatuagem, um evento no Sebrae, e quando tem esses eventos você faz de graça porque você vira uma tela para o artista, né? Sim. E aí, depois eu comecei, como eu trabalhei muito tempo na cena alternativa, com rock, produzindo banda, eu consegui fazer algumas parcerias com os tatuadores e aí eu ganhava a tatuagem de graça para divulgar o trabalho deles. Sim. Então, nessa época, foi a época que eu mais me tatuei, assim, eu fiz muitas tatuagens por essa questão. E, às vezes, eu pagava menos por ser amigo dos tatuadores também. Sim. Agora, Eric, custa quanto? Vamos lá, é uma pequenininha no dedo. Quem é que tem no dedo de você, né, Davi? Tem no dedo? Uma daquela ali, mais ou menos quanto? As tatuagens pequenas são as que têm menor custo-benefício, assim, porque elas são feitas a partir da taxa mínima dos estúdios, né? Que é para cobrir o descarte de material e para cobrir o montar da bancada, tudo isso tem um valor X. Então, alguns estúdios em Fortaleza, os bons estúdios oscilam entre 100 e 200 reais para fazer qualquer coisa. Ponto, esse é o valor mínimo. É o piso dos estúdios. Então, tatuagens desse tipo pairam pelos valores mínimos, né? Então, tatuagens mais simples, 30 minutos de execução. Tá bom. Gente, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. E dizer que amanhã o Eric volta para tatuar a Carla e o Davi. Na Ao hora. vivo. Tô Ao ansiosa. vivo, viu? Ao vivo. Compra logo esse gel anestésico, mulher. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada, Nayara. Olha, e a gente quer ver, viu, Carla? Atenção.